Muito bem, vamos para o nosso segundo tempo aí. Legal? A gente estava falando das diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, desde que elas estejam expressas na Constituição. Então, a gente já tinha visto que certos cargos são privativos de natos: presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa. Vimos também que somente brasileiro nato pode fazer parte do Conselho da República como representante dos cidadãos, artigo 89, inciso 7. Propriedade de empresa jornalística ou radiodifusão é privativa de nato ou naturalizado há mais de 10 anos, artigo 222, mas tem aquela alteração que pode uma pessoa jurídica ter esse tipo de propriedade, mas 70% do capital total e votante continua na mão do nato naturalizado há mais de 10 anos, que obrigatoriamente exercerá a gerência e o conteúdo da programação. E chegamos à extradição, lá do artigo 5º, 51. A ideia de que brasileiro nato não pode ser extraditado. E o naturalizado pode em 2 casos. Crime ocorrido antes da naturalização e envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Bom, o que é extradição, gente? O que é extradição? É a entrega de um indivíduo a um Estado estrangeiro, a requerimento deste, por conta de prática de crime no país requerente. Prática de crime no país requerente. Então veja, quais são as condições para uma extradição? Primeira condição: crime no estado requerente. Tem que existir um crime no estado requerente. E a segunda condição: existência de sentença final. Existência de sentença final. De privação de liberdade. Existência de sentença final de privação de liberdade. Ou prisão decretada. Sentença final de privação de liberdade ou prisão decretada. Então, qual é a ideia aqui para ter uma extradição? Obrigatoriamente tem que ter existido um crime praticado não no Brasil, num estado estrangeiro, num outro país. E este país decretou a prisão deste criminoso. Ou julgou e condenou o criminoso. Só que ele não se encontra lá, ele se encontra aqui. Vamos chegar lá. Então, esse país estrangeiro falou ao Brasil, ele cometeu um crime aqui. Manda para cá, que é aqui que ele deve responder. Esse requerimento que esse Estado estrangeiro faz ao Brasil, pedindo para que envie essa pessoa que cometeu um crime lá fora
para ele cumprir a pena lá ou terminar o julgamento lá, mas tem ordem de prisão, é chamado de extradição. Então, a primeira ideia é que brasileiro nato não pode ser extraditado. Então, se você cometeu um crime lá fora, não foi pego lá fora, veio para o Brasil, e esse país estrangeiro fala, olha, manda esse brasileiro, manda para cá porque ele cometeu um crime aqui. Não. Extraditar nato a gente não extradita. O naturalizado só se foi um crime antes da naturalização ou tráfico ilícito de entorpecentes. Aí o Brasil pode extraditar, pode enviar esse sujeito para outro país. Tá? Esse pedido primeiro é feito ao presidente da República. O país pede ao presidente. O presidente manda esse pedido ao Supremo. O Supremo Tribunal Federal ele analisa a legalidade, se é procedente ou imprecedente o pedido, dá o seu parecer e volta ao presidente da República, que discricionariamente decide. O princípio da soberania. O ato final é o do presidente da República. Que foi o que aconteceu, que é a pergunta ali do Cesare Battisti. O Cesare Battisti, o que aconteceu? Ele respondia a um processo criminal na Itália, tinha prisão decretada na Itália por homicídio. Ficou sumido um tempão, até que apareceu no Brasil. E a Itália, então, entrou com pedido de extradição. E aí não é nato nem naturalizado, é um estrangeiro. Aí o Brasil pode extraditar. Só que o ato final foi do presidente. O presidente entendeu que não era um crime comum. Foi um crime político. Porque ele matou na época da ditadura, aquela história toda tal. E o Brasil não extradita crime político nem de opinião. Artigo 5º, inciso 52. Porque vivemos em democracia. O Brasil não extradita crime político nem crime de opinião. Artigo 5º, 52. É por isso que o Battisti, mesmo o Supremo dando parecer, o presidente não acatou o parecer. Princípio da soberania, ato final do presidente da República. Um outro exemplo é a Glória Trevi. Glória Trevi tinha um programa igual ao da Xuxa, lá no México. Mexicana, tinha um programa. A Glória Trevi tinha lá um programa. E ela foi acusada lá no México de ser comunista, de ser amiga do Michael Jackson, de comer criancinha, corrupção de menores, foi a acusação lá. E ela foi presa aqui. Estava detida aqui. Aí o México falou, ela tem que responder aqui, ela cometeu o crime aqui. E o Brasil extraditou. O Brasil mandou a Glória Trevi para o México e ela foi absolvida depois no processo. Ficou grávida na carceragem da Polícia Federal. Lembra dessa história? Foi famoso essa história. Então. Na prisão ficou grávida. Enfim. Agora, em quais casos não pode haver extradição? Então, quando é que o Brasil não extradita? E aí vale até para estrangeiro. O Brasil não extradita. Foi? Ele não sendo naturalizado, ainda assim o Brasil pode negar o pedido? Ele sendo um estrangeiro? Ainda assim pode? Pode. Em que casos que pode negar? Vamos lá. Em que caso o Brasil pode negar a extradição até de um estrangeiro? Primeiro, se não houver tratado de reciprocidade, entre os países. Então foi o que aconteceu com aquele Ronald Biggs, que tem até um filme, aquele filme antigo, O Assalto ao Trem Pagador. Já viram falar desse filme? Que foi um dos assaltos a trem mais espetaculares.
né, salvo engano, na Grã-Bretanha. E o cara que roubou lá veio para o Brasil. É o Ronald Biggs. E o Brasil não extraditou porque não tinha tratado entre os países de reciprocidade. Teve um filho, e o filho dele foi cantor lá mirim daquele grupo Balão Mágico. Tinha a Simoni, o Jairzinho, o Mike, o Toby. Lembra dessa história? Eu nunca sei se é o Mike ou se é o Toby. É um dos dois, é filho do Ronald Biggs. Um cara roubou o trem e veio no Balão Mágico. Super fantástico. Aí, salvo engano, eu posso estar errado, mas salvo engano, aí ele já estava muito idoso, doente. Ele falou, quero morrer na minha terra. Voltou. Chegou lá, foi preso. Ele sabia que ia papacá. Ele sabia, não foi de gaiato, não. Ele não é bobo, não. Bobo somos nós. Tratamento médico, é verdade. Aí ele fala, não quero ir pro SUS, quero voltar agora lá. Por aí, não quero ir pro SUS não, tô doente, vou voltar pra lá, vou preso, mas não vou pro SUS, prefiro ir preso do que se tratar no SUS. Que desgraça, né? Bem por aí mesmo. Então aí um caso, ó. Cara estrangeiro não tem tratado, nem promessa de reciprocidade entre os países. Um outro caso que não extradita. Se o fato não for considerado crime no Brasil. Se o fato não for considerado crime também no Brasil. É o que... pode falar. Calma, depende. Ela fala assim, mas ele fica impune? Depende. Veja só, se nesse exemplo aqui, ó, se o fato não é considerado crime no Brasil, né, é o que a gente chama de dupla tipicidade. Tem que ser crime aqui e tem que ser crime lá. Senão o Brasil não manda. E aí, de forma expressa, como a gente já falou, crime político, o Brasil não extradita. Não é crime no Brasil? Bom, aí entra. Um outro caso que o Brasil não extradita. Se o Brasil for competente para o julgamento. Se o juiz brasileiro, o tribunal brasileiro, não, quem é competente para julgar esse crime somos nós. Vai responder aqui, o Brasil não extradita. Tá? Aí vai cumprir pena aqui, vai responder aqui. Tá? Um outro caso. Se a lei brasileira impuser pena de prisão menor ou igual a 1 ano. Mas se a nossa lei diz que o crime é de prisão menor que 1 ano, o Brasil não extradita, é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Legal? Também o Brasil não extradita se o sujeito estiver respondendo a processo no Brasil, ou já julgado no Brasil. Se estiver respondendo processo no Brasil. Tanto faz. Como é que o Brasil seria competente se ele cometeu um crime lá fora? Aqueles crimes crimes permanentes. O cara saiu de lá com droga, traficando lá, cometeu crime lá. Pega um avião, vem pra cá, tá cometendo crime aqui também. Crime, né? O camarada sequestra alguém no Paraguai, atravessa a fronteira da amizade e faz o cativeiro no Brasil. É crime lá e crime cá. O Brasil também não extradita crime prescrito. Que crime que ele cometeu? Homicídio. No Brasil prescreve em quantos anos? Em 20 anos. Bom, mas se já foi há 20 anos atrás, está prescrito, tchau, até logo. Não vou extraditar nada, está prescrito. Pela regra brasileira.
Bom, agora, não confundir essa extradição com expulsão. Tem nada a ver. Quem é que o Brasil pode expulsar? O Brasil expulsa estrangeiros. O Brasil expulsa estrangeiros que atentam contra a segurança nacional. Estrangeiros que atentam contra a segurança nacional ou condenados criminalmente no Brasil. Notem que nós temos sensíveis diferenças aí. Por quê? Veja, na extradição, o cara cometeu um crime lá fora. Na expulsão, ele cometeu um crime ou um ato nocivo dentro do Brasil. Na extradição, o cara não cometeu nada de errado no Brasil. Ele cometeu lá fora. O Brasil extradita. Na expulsão, a situação grave ele cometeu dentro do Brasil. E outra coisa, para ter extradição, eu preciso que um país, um terceiro país, né, um outro país requisite. Na expulsão, não tem necessidade de ninguém pedir. O Brasil é que vai expulsar o sujeito. Percebeu a diferença? Tá? Lembrando que o Brasil não pode expulsar brasileiro. O Brasil só expulsa estrangeiro. É proibido expulsar brasileiro. Como é que se chama uma expulsão de brasileiro? Banimento, que é proibido pelo Brasil. Pena de banimento. Ou banir o sujeito do Brasil. Nada mais é que expulsar um brasileiro. Isso é proibido, isso é vedado. Expulsão, você só pode expulsar gringo. Estrangeiro. Brasileiro não pode ser expulso. Gente, também não pode expulsar se for caso de extradição. Se é caso de extradição, é extradição. Você não pode usar expulsão. E também você não pode expulsar o sujeito se ele tem cônjuge brasileiro há mais de 5 anos. Também não expulsa. Se o camarada tiver um cônjuge, a mulher tiver um cônjuge há mais de 5 anos. Ou também se tiver um filho brasileiro. Também não expulsa se tiver filho brasileiro sob sua guarda. Filho brasileiro sob sua guarda. Ou que depende economicamente dele. Ou que depende economicamente dele. Claro, né? Desde que não seja superveniente, né? Pô, abriram esse processo, vamos expulsar, deixa eu fazer um filho brasileiro. Não. O filho tem que ser anterior a isso, ao fato, né? Aí o Brasil não expulsa. Então, entenderam a diferença da extradição para a expulsão? Extradição. Crime que ocorreu lá fora. Nato naturalizado não pode. Nato não pode ser extraditado jamais. Naturalizado só em 2 casos. Crime ocorrido antes da naturalização e envolvimento em tráfico de entorpecentes. Expulsão, não ocorreu nada lá fora. O problema é aqui dentro. Só expulso é estrangeiro. Nato nem naturalizado pode ser expulso. Ninguém solicita a expulsão. A expulsão é nacional, é um procedimento interno. É Ministério da Justiça. E daí não confundiu, por fim, a extradição com a expulsão. E a terceira,
deportação. Deportado. Quem é que o Brasil deporta? O Brasil deporta estrangeiro. O Brasil deporta estrangeiro com entrada. Estrangeiro com entrada. Ou estada. Entrada ou estada irregular no país. Entrada ou estada irregular no país. Ou exercício de trabalho. Ou exercício de trabalho remunerado por turista. O exercício de trabalho remunerado por turista. Se não sair voluntariamente. Se não sair voluntariamente. Se não sair voluntariamente. Olha, gente, enquanto a expulsão, o sujeito cometeu um crime lá... enquanto na extradição, o sujeito cometeu um crime lá fora. Na expulsão, o ato atentório aqui dentro. Na deportação, ele não cometeu nada de errado, crime, grave, nem lá fora, nem aqui dentro. Ele entrou aqui de forma irregular. Ele entrou aqui sem visto. O cara veio no porão do navio. Ele entrou de forma irregular. Ou está aqui, visto vencido. Não regularizou a sua situação. Ou tem visto de turista e está trabalhando remuneradamente. Aí o Brasil fala, ó, meu amigo, o senhor entrou aqui de forma irregular, está aqui de forma irregular, por favor, pode ir embora. Ah, você não vai? Vou te deportar. Aí é deportação. Certo? E olha, então nós vimos brasileiro nato, naturalizado e diferença entre eles. Se tem restrição? Bom, não sei, preciso dar uma olhada aí é direito internacional, tal. Deve até ter. Creio que deve ter alguma sanção, sim. Precisa pegar as normas internacionais. Então eu tenho o brasileiro nato, o naturalizado e as diferenças. Cargos privativos de nato, Conselho da República, aquela do 222 da propriedade da empresa jornalística e a extradição. Legal? Agora, além do nato e do naturalizado, nós temos o quase brasileiro. Vamos colocar aí a quase nacionalidade. Quase nacionalidade. Ou reciprocidade. Quase nacionalidade, também chamado de reciprocidade. Gente, isso é uma disposição que envolve apenas dois países, Brasil e Portugal, metrópole e colônia. Tá? Tratado da década de 70, tá? Entre Brasil e Portugal. Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, se um português, lá de Portugal, português, tem residência permanente no Brasil, desde que ele entra com requerimento no Ministério da Justiça, tal, ele vai ter o mesmo direito que um brasileiro naturalizado.
Ele não precisa se naturalizar brasileiro. Ele é português, ele fixou residência permanente no Brasil, ele entrou com requerimento no Ministério da Justiça, ele vai ter o mesmo direito que um brasileiro naturalizado. Desde que a recíproca seja verdadeira. Quer dizer, desde que o brasileiro que fixe residência permanente em Portugal e entra com requerimento no Ministério da Justiça português, vai ter o mesmo direito que um português naturalizado. Sem precisar se naturalizar. Por isso que é chamado de quase nacionalidade ou reciprocidade. Porque é uma reciprocidade, é uma quase nacionalidade envolvendo dois países, apenas Brasil e Portugal. Então o português com residência permanente no Brasil vai ter o mesmo direito que o brasileiro naturalizado, desde que lá a recíproca seja verdadeira, seja a mesma. Ou seja, desde que o brasileiro com residência permanente em Portugal tem o mesmo direito que um português naturalizado. Alguns autores até criticam essa ideia de status de naturalizado. Por exemplo, um dos maiores nomes do direito internacional brasileiro é o professor Rezec. O professor Rezec diz, não é naturalizado, porque esse português recíproco, ele não pode se alistar como militar no Brasil, ele pode ser extraditado para Portugal. Se Portugal pedir, mas se ele é status de naturalizado, ele não poderia ser extraditado. O Rezec entende que pode. Então não é bem é apenas um status de naturalizado. Né? Tudo bem? Joia. Então vamos falar da perda da nacionalidade brasileira. Perda da nacionalidade brasileira. Perda da nacionalidade brasileira. Como é que o brasileiro perde a nacionalidade brasileira? Primeira hipótese. Cancelamento de naturalização. Cancelamento de naturalização. Por sentença judicial. Cancelamento de naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva, repetindo, cancelamento de naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Cancelamento de naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Bom, se essa hipótese fala em cancelamento de naturalização, quem é que pode perder a nacionalidade nesse caso? Só o naturalizado. Então, essa hipótese, claro, só se aplica ao naturalizado. Tudo bem? Segunda hipótese de perda. Como é que o brasileiro perde a nacionalidade brasileira? Aquisição de outra nacionalidade. Aquisição de outra nacionalidade. Então, como regra, o brasileiro que adquire outra nacionalidade perde a brasileira.
E esse brasileiro que adquire outra nacionalidade, perde a brasileira, pode ser tanto um brasileiro nato quanto naturalizado. Então a regra é, o brasileiro nato que adquire outra nacionalidade perde a brasileira. É a regra. Exceções. 2. Ou seja, quando é que o brasileiro adquire outra nacionalidade e não perderá a brasileira? Legal? Primeira exceção. Reconhecimento de nacionalidade originária. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Qual é a ideia aqui? Eu nasci no Brasil. Se eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro nato. E meu pai é italiano. Então meu sangue é italiano. Então eu sou italiano nato também. Eu sou brasileiro nato pelo solo e sou italiano nato pelo sangue. Só que, gente, eu nasci no Brasil e fiquei aqui. Minha certidão de nascimento é brasileira. Meu RG é brasileiro. Meu CPF é brasileiro. Meu passaporte é brasileiro. Eu sou brasileiro nato. Aí um dia falou, pô, seria bom eu ter o passaporte europeu. Todo mundo já ouviu essa historinha, né? Amigo, família, enfim. Quando eu vou na Itália, falo, olha, meu pai é italiano, meu avô é italiano, eu levo lá papelada, certidões, etc e tal, para provar. Eu falo, ô Itália, eu não vim aqui me naturalizar italiano. Se eu quiser me naturalizar italiano, eu vou perder a brasileira. Eu não vim aqui me naturalizar italiano. Eu sou italiano nato pelo meu sangue. Eu quero o mero reconhecimento de uma nacionalidade nata, originária italiana. E quando esse país estrangeiro reconhece que você é nato, também italiano, você não perde a brasileira, você fica com as duas. Dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. Aí você não perde a brasileira, você fica com as duas. Certo? Segunda exceção, que adquire outro e não perde. Imposição de naturalização pela lei estrangeira, imposição de naturalização pela lei estrangeira como condição de permanência no território, e exercício dos direitos civis, como condição de permanência no território e exercícios dos direitos civis. Bom, qual é a ideia aqui? De novo, né? Eu sou brasileiro, estou num outro país que está me obrigando a me naturalizar. Senão a gente vai te expulsar.
Digamos que o país, sei lá, país qualquer, diz, ô, Iraque. Nem sei se lá é assim, pelo amor de Deus, hein? Eu tô lá no Iraque. Aí o governo iraquiano, depois de uns anos, me chama. Ei, Galante, beleza? Eu falo, beleza. Tá gostando do Iraque? Tô. Muita violência? Morava em São Paulo. Aqui tá legal pra caramba. Pô. Tá joia. Então, você quer continuar aqui no Iraque? A nossa lei diz que você tem que se naturalizar iraquiano. Bom, se eu me naturalizar iraquiano, eu vou perder a brasileira. Por isso é um problema teu, senão a gente vai te expulsar. Eu viro pro Brasil e falo, ó, Brasil, eu não quero. Mas é uma condição que os caras estão me impondo. O Brasil me responde, olha, por uma questão de soberania, eu não posso interferir na lei do Iraque. É outro país. Mas como não é um ato de vontade seu, não é algo voluntário, específico, não tem problema. Pode se naturalizar que eu te cacifo. Você continua brasileiro. Então, quando o país estrangeiro impõe como condição essa naturalização, você não perde a brasileira, você fica com as duas. Tá? Lembrando que para perder, gente, a intenção da naturalização tem que ser ativa e específica. Senão não perde. Você tem que ir de peito aberto e falar, eu quero me naturalizar. Essa é a minha finalidade. Na França, Estados Unidos também, na França, a regra é, se você é brasileiro, vai lá visitar a Champs-Élysées, conhece um francês, uma francesa, se apaixona lá no Arco do Triunfo, lá no Louvre, diz, eu vou casar com você, lá com o francês, com a francesa. E casa com o francês, com uma francesa, pela legislação da França, você pode requerer a nacionalidade francesa. Porque seu cônjuge é francês. A gente vê isso nos Estados Unidos com aquele green card. Agora, você não perde a nacionalidade brasileira quando você adquire aí a francesa, nesse caso, a americana. Por quê? Porque pela lei deles, um dos efeitos do matrimônio é a aquisição da nacionalidade pelo cônjuge. Pelo menos em tese, isso aqui é aula, hein? Em tese, a finalidade não era se naturalizar. A finalidade jurídica, o ato principal era o casamento. A aquisição da nacionalidade veio como uma consequência do ato principal. Aí não perde a brasileira. Ah, tem gente que casa só para adquirir, tudo bem, mas aí é uma outra história, né? Uma outra história. Tudo bem? Pronto, para terminar esse tema, reaquisição da nacionalidade. Reaquisição da nacionalidade. Bom, como é que o camarada que perdeu a nacionalidade brasileira vai readquiri-la? Veja, se a gente tem duas causas de perda, então, em tese a gente teria duas causas de reaquisição. A primeira causa de perda é o cancelamento da naturalização por sentença, lembra? Veja, a sentença transitou em julgado, não cabe mais recurso. Então, em tese, você não pode, nessa hipótese, readquirir. Porque você perdeu por sentença transitada em julgado. A única exceção é a possibilidade da propositura da ação rescisória. Que é uma ação que tem como escopo, tem como finalidade, rescindir aquela sentença anterior. Tem que ter um fato novo, tem que ter algo, um erro muito grave naquela sentença. Tá? Mesmo assim, o prazo para propor a rescisória é no máximo de 2 anos, contados da data do trânsito em julgado. Na data que foi certificado que não cabe mais recurso, que aquela decisão se tornou eterna naquele processo, daquela data tem 2 anos só para entrar com a ação rescisória. Se nesse prazo não entrar com a ação rescisória, não tem como readquirir no caso de cancelamento. Ok?
Então, no caso de cancelamento, a regra é que não há reaquisição, salvo a propositura da ação rescisória. Salvo proposição da ação rescisória. Legal? E bom, e no outro caso? O brasileiro adquiriu outra nacionalidade e perdeu a brasileira. Legal? Ele pode readquirir a brasileira? Pode. Se voltar a residir no Brasil. Então eu sou brasileiro. Adquiri outra nacionalidade, perdi a brasileira. Quero readquiri-la. Eu tenho que voltar a residir no Brasil. E entrar com pedido. Aí eu posso readquirir a minha nacionalidade brasileira. Oi. Boa pergunta. Ele volta como nato ou naturalizado? Depende do livro que você lê. José Afonso da Silva acha que volta como nato. Alexandre de Moraes acha que volta como naturalizado. Então o concurso não vai se meter nisso, não. Depende, tem duas correntes aí. E com isso a gente terminou o tema nacionalidade. Terminamos a nacionalidade. Vamos então ao segundo tema de hoje, direitos políticos. Direitos políticos. Os direitos políticos são os meios que garantem o exercício da soberania popular. Notem, quando a gente abre a Constituição, no artigo 14, temos lá, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual a todos, e nos termos da lei mediante. Então, os direitos políticos está lá a partir do artigo 14. Notem que o Brasil tem um regime democrático. E essa democracia pode ser direta, representativa e semidireta. Direta, representativa ou semidireta. Bom, a partir do momento que todo o poder emana do povo, nós estamos falando de uma democracia. Agora, além do poder emanar, todo o poder emanar do povo, quando é o próprio povo diretamente que decide os rumos políticos, sociais de um país, essa democracia é do tipo direta. Então não tem a figura do intermediário, não tem a figura do representante popular. É o povo diretamente tomando todos os rumos políticos nacionais. Democracia do tipo direta. Bom, mas todo poder pode emanar do povo.
que vai eleger os seus representantes eleitos democraticamente para ditar os rumos políticos. E aí estaríamos diante de uma democracia representativa. É democracia porque o povo é que elege os seus representantes. Então não deixa de ser uma democracia, porque está sendo externada a vontade popular através do voto. Mas esse voto elege os seus representantes. E cabem a esses, a partir de então, ditar o rumo político. E a democracia semidireta nada mais é que a mescla dos outros dois sistemas. É uma democracia representativa e direta ao mesmo tempo num mesmo país. Seria semidireta. Seria a soma das duas. Bom, e a nossa, brasileira, de 88? Direta, representativa ou semidireta? A democracia brasileira é do tipo semidireta. Democracia brasileira é semidireta. E a gente tem duas formas de comprovar essa situação. Primeira, de uma forma um tanto quanto pragmática. Porque assim está escrito na Constituição. Quando você abre o artigo 1º, parágrafo único do texto, está assim: todo poder emana do povo. Democracia. Todo poder emana do povo. Democracia. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Representativa. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Ou diretamente, nos termos desta Constituição. Todo poder emana do povo. Democracia. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Representativa. Ou diretamente. Direta. Nos termos da Constituição, semidireta. Bom, a forma da democracia representativa, que veremos já já, é através do chamado direito ao sufrágio, que já a gente vai ver, né? Que é a soma da capacidade eleitoral ativa com a capacidade eleitoral passiva, votar e ser votado. Agora, quais são as formas de manifestação direta da vontade popular? Essa é mais difícil de se ver, né? Formas de manifestação direta da vontade popular. Manifestação direta. Está lá no artigo 14, 1, 2 e 3. Plebiscito. Referendo. E iniciativa popular. Incisos 1, 2 e 3. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. São as três formas de manifestação direta da vontade popular, do exercício da democracia direta no país. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Muito bem. Essa última, essa tal da iniciativa popular, a gente até já viu ao longo do curso. Nós falamos que o povo, ou melhor, os cidadãos, nesse caso, podem diretamente, sem um representante, apresentar um projeto de lei
Lembra a ideia do artigo 61, parágrafo 1º? Subscrito, abaixo assinado por 1% do eleitorado nacional. Lembra disso? Dividido em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores de cada um desses estados. Lembra disso aí? Veja, é o povo diretamente, a iniciativa popular, na apresentação de um projeto de lei, sem precisar da figura do representante apresentar esse projeto de lei. Então, aquela iniciativa popular, do abaixo-assinado, reunir 1% do eleitorado, dividido em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores de cada um deles. Eu coloquei parágrafo 1º aqui é parágrafo 2º. 61, parágrafo 2º. É a ideia do cidadão apresentando o projeto de lei sem a figura do representante. Então, é a primeira aqui, é o inciso 3 do 14, que é a primeira forma da manifestação direta da vontade popular. As outras duas são plebiscito e referendo. Plebiscito e referendo. Bom, o que o plebiscito e o referendo têm em comum? Bom, as duas são formas de manifestação direta da vontade popular. Até aí, falei o óbvio, né? Um outro ponto em comum. Os dois são de competência exclusiva do Congresso Nacional. Os dois são de competência exclusiva do Congresso Nacional. Está lá no artigo 49, inciso 15. Artigo 49, inciso 15. Compete ao Congresso autorizar referendo e convocar plebiscito. Artigo 49, inciso 15. Bom, se os dois são formas de manifestação direta da vontade popular e quem convoca / autoriza é o Congresso, 49, inciso 15, qual é a diferença entre eles? Simples, é o momento da consulta popular. É o momento da consulta. Aqui o povo foi consultado antes da tomada de decisão do representante. Já o referendo vem do verbo referendar. Eu estou referendando o que os senhores estão fazendo. Eu estou concordando, corroborando, dando o meu apoio. Então aqui surge o representante com uma proposta jurídica, política, mas ele mesmo, segundo o Congresso, diz que aquela afirmação aprovada só terá vigência se depois for referendada, concordada, corroborada pelo povo. Então, o momento da participação popular, um ocorre antes e outro ocorre depois da tomada de decisão do representante popular. Olha que interessante. O artigo 2º da ADCT diz o seguinte: no dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma,
república ou monarquia, e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. Então, olha que coisa, a Constituição é de 88. Daqui 5 anos, vai ter um plebiscito. E o povo vai decidir se nós vamos querer a forma de governo, monarquia ou república. E o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Não existia uma aprovação prévia. Queremos o presidencialismo e isso tem que ser concordado ou não. Não é uma consulta que se faz ao povo nesse caso. Aqui o povo é que decide. Teve horário eleitoral gratuito na TV em 93. Você lembra disso? Não? Não? Se você lembra disso, você lembra do Sargentelli também. Não é possível. Em 93 teve horário eleitoral gratuito. No rádio e TV. Vote na monarquia. Tinha aquele Dom Orleans de Bragança. Não, lá do Dom Pedro. Lembra disso? Não? Fazendo propaganda eleitoral, não lembra disso? Mas teve, o cara é lá, eu sou tataraneto do Dom Pedro, votem na monarquia que eu vou voltar a ser rei do Brasil. Horário eleitoral, em 93. E aí nós fomos às urnas. E fizemos xizinho, porque a urna não era eletrônica ainda. Vocês votaram assim, xizinho, não? Eu votei, é lógico que não. Eu votei xizinho sim. Era legal anular voto nessa época. Os caras xingavam, escreviam. Agora, anular, perdeu a graça. Aperta um botão. Perdeu a graça, anular. Mas, enfim. Aquilo foi um plebiscito. E aquilo que a gente falou, mas o Congresso tem um poder, agora que a gente estudou a Constituição, a gente vê que o Congresso, né? Por quê? Porque muito embora a Constituição foi feita para que esse plebiscito desse parlamentarismo. Deu chabu, paciência. Ficou com o presidencialismo. O povo estava acostumado, né? Já há poucos anos atrás, a gente teve o negócio do desarmamento. Lembra do negócio do desarmamento lá? Mas já tinha aprovado uma lei no Brasil. Será proibido o porte em todo o território nacional. Para qualquer um. Mas a própria lei aprovada pelo Congresso dizia, olha, mas essa proibição total e restrita só terá vigência se depois for referendada pelo povo. E o povo votou não. Não concordamos com a propositura do representante de proibir o porte de forma irrestrita. Então o povo não referendou. Então, enquanto o plebiscito, a tomada de decisão é anterior, no referendo é posterior à vontade popular. Então a diferença entre os institutos é o momento, basicamente é essa a diferença, o momento da manifestação direta da vontade popular. Tudo bem? Bom, então vamos falar agora da parte representativa da democracia, que é o direito ao sufrágio, que está lá no 14 caput. Direito ao sufrágio. Gente, o direito ao sufrágio é o resultado de uma soma. O direito ao sufrágio é a soma da capacidade eleitoral ativa. Direito ao sufrágio é a soma da capacidade eleitoral ativa entre parênteses, votar,
Capacidade eleitoral ativa, votar. Mais a capacidade eleitoral passiva. Mais a capacidade eleitoral passiva. Ser votado. Votar e ser votado. Capacidade eleitoral ativa, ir lá e votar. Capacidade eleitoral passiva, receber votos. Ser votado. Votar e ser votado, sufrágio universal. Muito bem. Vamos começar pela capacidade eleitoral ativa. Através do voto. Através do voto. Bom, quais são os pressupostos da capacidade eleitoral ativa? O que eu preciso para votar? Primeiro, nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Estrangeiro não vota no Brasil, né? Estrangeiro vai escolher o nosso presidente? Não. Tem que ser brasileiro. Nato ou naturalizado. Nacionalidade brasileira. Idade mínima, 16 anos. Com menos de 16 não tem como votar. Idade mínima, 16 anos. E mais uma, não ser conscrito. Não ser conscrito. Durante o serviço militar obrigatório. Sabe aquele rapazinho que fez 18 anos, pegou o exército? Não pode se alistar como eleitor. Lembrando que em qualquer caso, o voto é facultativo. O voto é facultativo. Para quem tem entre 16 e 18 anos. O voto é facultativo para quem tem entre 16 e 18. Mais de 70 anos, 70, mais de 70 anos. E também é facultativo aos analfabetos. E aí, independente da idade. Tá? Então, quem tem entre 16 e 18 anos, vota se quiser. Tem mais de 70, vota se quiser. Ou independente da idade, analfabeto, vota se quiser. E no sentido... O voto continua facultativo. O menino de 16 anos tirou o título, fez o seu alistamento eleitoral, tirou o título, o voto continua facultativo. O fato dele ter se alistado não retira a faculdade dele falar, muito sol, 16 aninhos, vou ver as meninas, não vou votar hoje. Pode. Pode. Agora, vamos falar o que mais cai. Da capacidade eleitoral passiva. Receber voto, ser votado. Capacidade eleitoral passiva. Receber votos. Ser votado. Então, eu quero me candidatar a um cargo eletivo. Eu quero ser votado.
Eu quero ter a minha foto na urna eletrônica. Quais são as condições de elegibilidade? Condições de elegibilidade. Está lá no artigo 14, parágrafo 3º. Condições de elegibilidade. Artigo 14, parágrafo 3º. Primeira condição. O que eu preciso para me candidatar? Etc e tal. Primeiro, nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Gente, nato ou naturalizado? Depende. Depende do cargo. Se eu quero me candidatar à presidência, tem que ser nato. Se eu quero ser deputado, pode ser naturalizado. Então, nacionalidade brasileira. Segundo requisito, pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Bom, como veremos lá na frente, o artigo 15 da Constituição, 15, proíbe a cassação de direitos políticos. Não tem nada a ver com cassação de mandato. Os nossos direitos políticos não podem ser cassados. O artigo 15 traz as hipóteses de perda e suspensão. Até já comentamos isso passando durante o curso. E qual seria a diferença entre a perda e a suspensão? A perda tem um caráter de definitividade. A suspensão por aquele lapso temporal. Cancelaram a minha naturalização por sentença judicial. Perda ou suspensão? Perda, né? Caráter definitivo. A sentença cancelou a minha naturalização, deixei de ser brasileiro. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Suspensão. Depois que eu pagar minha dívida para com a sociedade, me ressocializo, viro um homem de bem novamente, readquiro meus direitos políticos. É interessante que fala em condenação criminal transitada em julgado. Então, preso provisório pode votar? Pode. Tanto que teve uma campanha da OAB, na penúltima eleição, para que os advogados, estagiários, voluntariamente fossem mesário eleitoral em centro de detenção provisória. Quem é que quer ser mesário no CDP? Aí eu entrei na sala da OAB e falei, olha, tem essa campanha da OAB, eu estou aqui. Falei brincando, né? Olha, estou divulgando a campanha e tal. Você é louco! Ah, não enche o saco. Olha, mas eu conversei com o presidente da OAB, ele disse que quem voluntariamente ficar lá o dia como mesário, pelo ato humanitário, vai ganhar 1 ponto a mais no exame da ordem. Os caras já estavam, eu vou. Falei, olha, isso que é o desespero. O cara prefere ser mesário no centro de detenção provisória para ganhar 1 ponto na prova. Aí é o cúmulo do desespero do sujeito. Enfim, então, segundo requisito, pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. Claro, se eu vou ser votado, pressupõe que eu possa votar. Se eu vou receber votos, é porque eu voto. E para eu votar, eu tenho que tirar título de eleitor. Alistamento eleitoral.
Condição alistamento eleitoral. Mais uma. Domicílio eleitoral na circunscrição. Força, garra, fé. Está chegando o seu final de semana, vai. Domicílio eleitoral na circunscrição. O que é circunscrição? Na minha área de atuação. Se eu quero ser prefeito daquele município, eu tenho que ter domicílio eleitoral naquele município. Agora eu pergunto, domicílio eleitoral e domicílio civil é a mesma coisa? Dá um exemplo fictício. Será que eu, senador, candidato ao Senado, eu posso ter o meu domicílio eleitoral no Amapá e o meu domicílio civil no Maranhão? Se você falar que não, você está caçando o Zé Sarney. Não é verdade? Alguém duvida que o domicílio civil do Zé Sarney seja no Maranhão? Um abraço aí ao pessoal do Maranhão. Alguém já foi para o Maranhão? Não, eu tive rapidamente. Eu fui para o Piauí, atravessei a ponte ali, cheguei no Maranhão. E aí é ponte, praça, avenida, aeroporto, é tudo Sarney. Né? Domicílio. As relações familiares, cíveis, é no Maranhão. Agora, o Sarney é filiado ao PMDB. Da onde? Do Amapá. O título de eleitor dele está onde? No Amapá. A legenda dele do PMDB é da onde? Do Amapá. Então, o domicílio eleitoral dele é onde? No Amapá. Então, uma coisa são as relações políticas eleitorais. E outra coisa é domicílio civil. As relações cíveis privadas. Então, os dois conceitos não se confundem. São separados. Ok? Mais um requisito. Filiação partidária. Filiação partidária. Filiação partidária. Pois não. Não, na verdade, nesse caso, se ele é o senador pelo Amapá, o título de eleitor dele foi transferido. Ele pode, ele tem uma casa no Amapá. Tudo bem. Agora, as relações cíveis dele não são lá. Ele tem que ter algum vínculo de alguma forma. Para eu ter um domicílio eleitoral num estado ou num município, pressupõe que eu tenho um endereço ali. Agora, aí no interior, quantos prefeitos você conhece no interior que moram na cidade vizinha ou na capital? Mas eles têm um domicílio civil lá também. Mas eles têm uma mansão na capital. Parece que o Haddad está querendo fazer alguma coisa com as subprefeituras assim. Parece que o subprefeito tem que residir na localidade. Do Haddad? Bom. Se ele vai fazer isso por lei, ok, acho até válido. Aqui em São Paulo é tão grande que estão inventando subprefeitura. O prefeito fala, vira prefeito do teu bairro aí, não me enche o saco. Tem que morar naquele bairro. Acho razoável, né? O subprefeito do centro mora onde? Ele mora nos Jardins. Tem que morar no centro mesmo, Acho justo, acho correto. Bom, se vai ser assim, depois a gente vai ver. Filiação partidária. Próximo requisito, próxima condição de elegibilidade, filiação partidária. Porque no Brasil não existe aquela figura do candidato independente, que ele sai sem estar afiliado a um partido político. No Brasil é candidato, pode ser o partido mais imbecil possível, mas tem que estar afiliado. E o último requisito, que concurso com falta de imaginação adora,
Última condição de elegibilidade, idade mínima para certos cargos. Idade mínima. Tem que ter no mínimo 35 anos. No mínimo 35 anos para ser presidente. No mínimo 35 anos para ser presidente. Vice-presidente. Presidente, vice-presidente e senador. Tem que ter no mínimo 35 anos para ser presidente, vice-presidente e senador. Tem que ter no mínimo 30 anos. 30 anos. Para ser governador ou vice-governador. Então, 35 para ser presidente, vice-presidente e senador. No mínimo 30 anos para ser governador ou vice-governador. Legal? No mínimo 21 anos. 21. Deputado federal. Tem que ter no mínimo 21 para ser deputado federal. Deputado estadual. Deputado federal, deputado estadual, prefeito, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Então, 35 anos, presidente, vice-presidente, senador. 30 anos, governador e vice. 21, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E o último cargo, 18 aninhos para ser vereador. 18 aninhos para ser vereador. Ponto. Agora um ponto sério aqui. Seríssimo. Nós acabamos de ver as condições de elegibilidade. Tem que ser brasileiro, tem que ser filiado a um partido, tem que ter domicílio eleitoral, tem que ter o pleno gozo dos seus direitos políticos, tem que ter a idade mínima, tem que ter o domicílio eleitoral. Acabamos de colocar no seu caderno todas as condições de elegibilidade. Ponto. Evidente, gente, que se um camarada pretendendo se eleger, se candidatar, não preencher um desses requisitos, uma dessas condições, ele é inelegível. Evidente. Se ele não tem a idade mínima, se ele não tem a filiação partidária, se ele não tem o domicílio eleitoral, ele é inelegível. Lógico. Porque são condições. Ele não preencheu uma, azar. Agora, que é o ponto. Quero me candidatar a um cargo eletivo. Vou verificar as condições de elegibilidade do 14, parágrafo 3º, que é essa que a gente passou. Eu preencho todas. Eu tenho a idade mínima, eu tenho a filiação, eu tenho a nacionalidade, eu tenho os direitos políticos, eu tenho o domicílio eleitoral, eu tenho todas. Mas, mesmo que eu preencha todas as condições de elegibilidade, existem alguns casos que mesmo que eu preencha as condições de elegibilidade, que eu não vou poder me eleger. Mesmo que eu preencha todas essas condições de elegibilidade. São chamados casos de inelegibilidade. Casos de inelegibilidade.
Então, retoma esse raciocínio. Acabamos de ver no artigo 14, parágrafo 3º, as condições de elegibilidade. É evidente que se faltar uma, eu sou inelegível. Mas, mesmo que eu preencha todas as condições, existem outros casos que me tornam inelegível. Portanto, as condições de elegibilidade não se confundem com os casos de inelegibilidade. As condições de elegibilidade não se confundem com os casos de inelegibilidade. Ficou claro isso? Legal. Esses casos de inelegibilidade também estão no artigo 14, do parágrafo 4º ao 9º. 14, parágrafo 4º ao 9º. Ok? E essa inelegibilidade pode ser absoluta ou relativa. A inelegibilidade pode ser absoluta ou relativa. Bom, qual é a diferença de inelegibilidade absoluta para relativa? Absoluta vale para todos os cargos eletivos. A inelegibilidade absoluta vale para todos os cargos. Ele é inelegível para qualquer cargo eletivo. Para nenhum cargo ele é eletivo. Ele é elegível. A relativa, ele é inelegível só para determinados cargos. Então, enquanto a inelegibilidade absoluta, o sujeito se torna inelegível para qualquer cargo político, na inelegibilidade relativa é só em alguns casos, em alguns cargos. Exemplos de inelegibilidade absoluta. Analfabeto. Analfabeto. Estrangeiro. Estrangeiro. Inalistável. O melhor caso aqui é o analfabeto. É melhor para didaticamente perceber. Tiririca. Pior que tá, não fica. O Tiririca acordou um dia e falou assim: serei deputado federal, abestado. Tiririca é brasileiro? É. O Tiririca tem pleno gozo dos seus direitos políticos? Tem. Ele tem domicílio eleitoral em São Paulo? É deputado federal por São Paulo? Tem. Tem filiação partidária? Foi filiado a um partido político em São Paulo? Tem. Tem domicílio eleitoral em São Paulo? Tem. Tem idade mínima para ser deputado? Ele tem. Pela cara dele, tem. Ele preencheu todos os requisitos. Então, ele tem todas as condições de elegibilidade do parágrafo 3º do 14 completos. Só que a Constituição diz, olha, se você é analfabeto, você não pode se eleger para nenhum cargo político. Veja, ele preencheu todos aqueles requisitos, mas ainda assim tem casos de, mesmo que ele preencha tudo aquilo, ele é inelegível. Exemplo, o analfabetismo. É por isso que teve que fazer provinha de português. Vocês têm aula de português nesse curso também, não? Quem é o Diogo que dá? Ah, o Bolognese que dá. Então, o Bolognese deve ter dado aula pro Tiririca, lá desesperado, né?
Acho que o cara nunca estudou tanto, né? O tal do Tiririca, acho que 10 dias de imersão. O cara nem dormia, nem comia. Estuda aí. Aprende a desenhar aí seu nome, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Se ele fosse considerado analfabeto, inelegibilidade absoluta. E analfabeto funcional aqui. O cara não sabe compreender uma frase. Não se exige que o cara seja um livre docente. O cara não tem que ser culto. O cara tem que mostrar a percepção da mínima de leitura de uma compreensão. Ok? Bom, vamos às mais polêmicas agora. As inelegibilidades relativas. Primeira inelegibilidade relativa. Em razão da função. A primeira inelegibilidade relativa é em razão da função. Vamos colocar assim. O presidente, os governadores, os prefeitos, o presidente, os governadores, os prefeitos, e quem os houver, sucedido ou substituído no mandato, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Vamos à lousa. Primeiro ponto aqui. A gente só está falando de presidente, governador e prefeito. Por isso é uma inelegibilidade relativa. Não se aplica ao cargo de vereador, de deputado federal, de deputado estadual, de senador. Então essa primeira inelegibilidade é em razão de ser chefe do executivo. Se eu sou o presidente, primeiro mandato, 4 anos, eu posso ser reeleito apenas mais um período subsequente. O terceiro mandato seguido eu não posso. Eu sou inelegível. Subsequente, hein? Eu não posso figurar aqui. Aqui eu posso. Pega o exemplo do Lula. 2002 a 2006, ok. 2006 a 2010, ok. Uma única reeleição para chefe do executivo. Aqui era inelegível. Dilma. 2014 ele pode se candidatar à presidência? Pode. Ele não pode mais de um consecutivo. Já deputado pode 30 consecutivos. Ok? E isso se aplica também a quem o sucedeu ou substituiu. Exemplo, governador de São Paulo, Mário Covas. Vice-governador, Geraldo Alckmin. No meio do mandato do Covas, ele faleceu. Assumiu o Alckmin. Assumiu o governo.
governador faleceu, o vice assumiu. A outra eleição já contou como reeleição. Porque este mandato que ele sucedeu já contou como primeiro. Legal? Bom, segunda-feira a gente volta. Segunda-feira eu volto ainda aqui, né? Segunda-feira a gente volta com os direitos políticos e os direitos e garantias individuais e coletivos. Legal? Gente, valeu. Bom final de semana.